convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 12. Vamos ler apenas 2 versículos, versículo 13 e versículo 14. E o tema que eu quero propor para os irmãos é o dever de todo homem. Qual é o dever de todo homem? Isso é muito explícito no texto, mas a gente quer ter um momento com os irmãos de reflexão dessa palavra. Eclesiastes 12, versículo 13 a 14 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O dever de todo homem é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos. Senhor, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, que seja o teu Espírito e não o teu servo falando, ó Deus, mas que o Senhor use, ó Deus, como instrumento a vida deste que está orando, mas oro, ó Deus, em nome do nosso Jesus Salvador. Amém. Eu tenho uma lembrança muito gostosa da minha infância, que eu já compartilhei aqui com os irmãos, acho que num período de oração. Quando eu era pequeno, eu tive o prazer de desfrutar de uma coisa que tem se perdido com o tempo por conta das facilidades que nós temos, de a minha família ter uma caderneta para poder comprar no mercado, na padaria e nos comércios do bairro. E era interessante que o meu avô, ele startou isso, pelo menos é o que eu lembro, né? Eu morava no bairro Ipiranga e o meu avô, ele tinha toda uma caderneta que ele comprava carnes, pães, fazia mercado, e todo mundo ia ali e anotava o que ele estava devendo, e chegava no final do mês, ele ia lá com o seu salário e quitava aquela dívida ou aquelas dívidas. Hoje isso se perdeu, obviamente, por conta da facilidade do cartão de crédito, do débito, do Pix, digamos assim, e hoje a gente não tem muito isso. Mas o interessante disso tudo é que eu via o quanto as pessoas respeitavam essa questão de um bom pagador. A pessoa que tinha um bom hábito de pagar as suas contas, as portas dos comércios estavam sempre abertas. Hoje não é diferente com a questão do cartão de crédito, por exemplo. Se você quita o seu cartão com todo o zelo e maestria, com toda certeza o limite vai sendo aumentado, a provedora, o banco, ele vai trazendo mais questões de conforto para o seu crédito ali. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas uma coisa nunca pode sair da sua mente, que você tem o dever de quitar a sua dívida. Você tem o dever de quitar a sua dívida. Assim como você tem o direito de comprar, você precisa ter o dever de quitar a sua dívida. E eu estou fazendo essa pequena introdução, irmãos, porque justamente a suma de tudo que o autor de Eclesiastes, ele quis trazer aos nossos corações. Ele quis trazer um apanhado de tudo e ele chegou a uma conclusão, que o ser humano ele tem um dever, ou alguns deveres, ou pelo menos aqui escrito 2 deveres. A gente não sabe ao certo quem é o escritor de Eclesiastes, mas mais de 90% dos teólogos concordam que foi Salomão. E eu me identifico com esses teólogos, porque eles entendem que as palavras iniciais do livro de Eclesiastes são palavras que estão dizendo ali que ele era de fato filho mesmo de Davi, e toda a questão de sabedoria que ele vem trazendo no final da sua vida. Então a gente conclui que Salomão escreveu Eclesiastes quando ele estava bem velhinho. Ele estava bem, já com os anos avançados, e ele vai chegar a conclusões de tudo que ele viveu. Um grande rei, um rei que foi capaz de, ao invés de pedir qualquer coisa, pediu sabedoria para que pudesse reinar sobre Israel.
E agora ele chega à conclusão da sua vida, ele chega na reta final da corrida da sua existência, e ele traz algumas considerações, e uma delas é essa. De tudo que ele falou em seu livro, tudo que ele escreveu, seja em Provérbios ou em Eclesiastes, existe uma suma. Nós temos, por exemplo, o Decálogo, que são os 10 mandamentos, que na verdade é uma suma de toda a lei de Deus. E quando esse Decálogo ele é jogado pelas lentes do Novo Testamento, Jesus ele vai trazer ainda uma sumaríssima lei, agora em 2 mandamentos: ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como Ele mesmo nos amou. Repare que tirar uma suma de alguma coisa é você tirar a coisa mais importante, é extrair de tudo, é a conclusão. É você chegar à conclusão de determinados ensinamentos que você deu, ou determinadas situações que você passou, você tira uma suma. O que eu aprendi com aquilo tudo? Essa palavra suma, na verdade, é um resumo. O resumo de tudo que foi ouvido, o resumo de tudo que é falado nas Escrituras, o resumo da profecia, o resumo dos provérbios, o resumo de tudo que os reis viveram, aqueles que viveram segundo as Escrituras sagradas, aqueles que viveram segundo os preceitos de Deus. Ele vai dizer, o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos. Em primeiro lugar, por que nós devemos temer a Deus? Em primeiro lugar, nós devemos temer a Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas. Se você está conosco desde o início dessa reunião de oração, você vai reparar que eu li o Salmo de número 33, que fala muito disso. Que o Senhor, Ele fez todas as coisas, e pelo sopro da tua boca, tudo passou a existir. Haja luz e houve luz. E quando a gente enxerga que esse verbo, esse logos de Deus, essa palavra, ela se encarnou, nós enxergamos a Cristo, que tabernaculou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Então nós devemos temer a Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas, é nas mãos dEle que reside todo o poder, de fechar ou abrir, de nos fazer viver ou nos fazer morrer, de nos absolver ou de nos condenar. Mas em Cristo, Ele nos deu a oportunidade de sermos salvos. Temer a Deus nada mais é do que conhecer de fato quem Deus é. É reconhecer que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele também alcançou corações como o nosso. Corações irreverentes, desafeiçoados ao Deus, que é um Deus da nossa salvação, ao Deus da nossa criação. Corações que são duros. Temer a Deus é um mergulho na ontologia de Deus, na teontologia, no ser de Deus. É mergulhar em toda a profundidade que Deus tem em seu ser. Temer a Deus é você compreender que das mãos dEle vem justiça, quer seja punitiva, quer seja também a justiça que exalta o servo na glorificação. Salomão, ele tinha toda a sabedoria que Deus havia proporcionado. Mas ele chega à conclusão que saber é muito importante, mas o que é mais importante do que o saber é a gente entender que nós devemos temer a Deus. Reparem que em outra parte da Escritura vai dizer que o temor do Senhor, ou o temor ao Senhor, é o princípio de toda sabedoria. Então, se nós queremos um coração sábio, nós devemos temer ao Senhor. E se esse coração sábio vai nos trazer bem-estar físico, nós temos que entender que esse bem-estar físico passa pela via de temermos ao Senhor.
Se esse coração sábio vai nos trazer prosperidade na vida financeira, nós devemos entender que essa prosperidade financeira deve estar subordinada ao temor ao Senhor. Se nós entendemos que a sabedoria nos guia para caminhos retos, nós devemos compreender que os caminhos retos estão subordinados também ao temor do Senhor, porque tudo está interligado. Mas as pessoas não estão tendo temor do Senhor. As pessoas muitas vezes têm medo de Deus. As pessoas têm um receio com Deus, pessoas têm frustrações com Deus. Existe um dado, eu não vou saber citar a fonte aqui, mas falam que cerca de 90% dos ateus que se professam ateus, não é que eles não acreditam em Deus, é que em algum momento, na concepção deles, eles foram frustrados por Deus. Eles pensavam uma coisa para a vida deles, mas na verdade aconteceu extremamente o contrário, e eles se frustraram. Não é uma questão de temor, é uma frustração. E muitos têm medo de Deus. Algumas pessoas deixam de vir à casa do Senhor porque acham que Deus vai punir aqui porque a pessoa levantou a mão para poder adorar, sendo que aquela pessoa está em pecado. Quem de nós, ou qual de nós, não estamos em pecado? A diferença é que nós que somos alcançados por Cristo, nós que somos alcançados por Deus, por essa graça bendita, nós não deixamos o nosso coração à mercê das nossas próprias vontades. Por isso nós rechaçamos o pecado, ainda que ele tenazmente nos assedia, nós corremos para longe do pecado. Temer a Deus não é medo. Eu não preciso ter medo, por exemplo, de participar do sacramento do Senhor. Muita gente às vezes deixa de participar da comunhão, do partir do pão e do cálice que é distribuído, porque acreditam que ali está todo o temor dele, no sentido de ter medo de que Deus o conduza ao inferno por conta de estar tomando ou bebendo do cálice indignamente. É uma verdade? É claro que é uma verdade. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Só que a gente precisa entender que o apóstolo Paulo, quando ele estava trazendo toda essa questão da ministração da ceia, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, ele vai trazer também o entendimento que nós devemos nos arrepender do pecado e assim comer do pão ou beber do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não está falando, irmãos, que nós devemos avaliar o nosso coração, e se tiver tudo bem, nós devemos comer do pão ou beber do cálice. Está implícito ali que existe uma questão de arrependimento. Essa é a grande diferença entre tremer, de ter medo, e temer ao Senhor. Temer ao Senhor é uma atitude cristã. Ter medo de Deus é uma atitude não cristã. Porque quem é, de fato, um alcançado de Cristo, sabe que em Cristo reside todo amor e toda misericórdia, e não importa aquilo que você tem vivido ou passou na sua vida, Deus ele vai trazer um perdão tamanho para o seu coração, a ponto de fazer com que você agora tenha admiração e respeito pela palavra do Senhor. Salomão estava nessa corrida final da vida. Ele estava gozando dos últimos momentos da sua existência, isso pressupondo que ele mesmo é o autor desse livro. Ele está dizendo, olha, um resumo muito simples, é que Deus ele quer todo o respeito, toda a honra, toda a glória a Ele. Aliás, esse é um estandarte da nossa reforma. A Deus toda a glória. Somente a Deus toda a glória. Somente a Deus nós devemos temer. Aliás, o apóstolo Paulo, também instruindo um dos seus pupilos, que é Timóteo, ele vai dizer, você não precisa ter medo do governo,
da espada, da justiça dos homens, porque aquele que respeita as leis não precisa ter medo da justiça. Ele não precisa ter medo de ser apanhado por uma questão punitiva, porque ele respeita as leis. Agora, a lei deve ser temida sim, para aqueles que infringem ela. A mesma tônica se torna com Deus. Enquanto nós fazemos uma guerra de braços com Deus, pode ter certeza que a gente vai sempre cair no medo de Deus. Porque, afinal de contas, como diz o escritor aos Hebreus, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Enquanto nós assumimos uma postura de combate a Deus, pode ter certeza, irmãos, nós vamos ser tomados pelo medo não cristão. Mas quando nós entendemos o nosso lugar, nós vamos ter uma questão de respeito, de temer ao Senhor. Não é um combate a Deus, não é para ver quem está mais certo, ou se eu estou mais próximo de Deus por conta da minha sapiência, mas sim pelo entendimento de quem Deus é em minha existência. Guardar os mandamentos é a segunda prerrogativa que Salomão nos apresenta. Tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Parece que uma coisa puxa a outra. Que nós, quando nós tememos ao Senhor, nós devemos também guardar os seus mandamentos, porque o temor está intrinsecamente ligado ao respeito. E se eu respeito a Deus, se eu dou honras e glórias a Deus, obviamente eu estou obedecendo a sua palavra. Ou qual o filho que diz que honra o seu pai, mas quando o pai lhe pede alguma coisa, ele simplesmente nega? Não existe. A verdade é que o temor, ele é um pressuposto para a guarda dos mandamentos, para a obediência dos mandamentos. Se eu dou toda a honra a Deus, eu quero também andar segundo a sua palavra, segundo a sua santa vontade. Agora, não pense, irmãos, que guardar os mandamentos é simplesmente colocar no teu coração e jogar a chave fora. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso está em Salmo 119. E o esconder aqui não é colocar num lugar totalmente obscuro, onde ninguém tem acesso. Não, guardei no sentido de observei a tua palavra. Enquanto os meus olhos observam a tua palavra, eu não transgrido contra o Senhor. Parece muito simples quando nós vamos falar. Mas é muito difícil quando nós vamos agir. Mas repare, queridos irmãos, que quando nós temos uma questão de entendimento do nosso papel dentro desse sistema que nós chamamos de mundo, nós vamos compreender isso com mais facilidade e às vezes a gente vai trazer até uma questão de injustiça para com Deus. Vou explicar. Quando você é contratado por um determinado trabalho, você deve algumas obediências às normas da empresa. E você faz isso sem questionar nada, porque você entende o seu papel. O caminhoneiro, temos o Walter ali, ele sabe que ele precisa pegar a carga e entregar um determinado ponto. Isso é o dever dele. E ele faz isso sem nenhuma reclamação, sem nenhuma indagação a respeito do seu papel, porque ele sabe que ele é a pessoa responsável por toda a carga que está ali no seu carro. A esposa, ela trata bem o marido porque ela sabe que o dever dela é ser uma ajudadora. O marido, ele honra a sua esposa porque ele sabe que ele deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Repare que isso a gente consegue fazer de maneira tão tranquila porque nós observamos e sabemos qual é o nosso papel dentro da sociedade. Mas quando a gente traduz isso para a nossa vida espiritual, a gente não consegue guardar os mandamentos ou observar os mandamentos de Deus. A gente sempre tem um ponto para poder questionar. Mas por que eu tenho que viver uma vida assim? Mas por que eu tenho que deixar
não me contaminar com o mundo. Mas por que eu tenho que me tornar mais amigo de Deus do que amigo do mundo? A gente começa a levantar indagações, interrogações que minam a nossa fé. E quando essa fé vai sendo minada por Satanás, pode ter certeza que a gente já está quebrando a suma de tudo que nós temos ouvido, que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas por que é tão difícil guardar os mandamentos de Deus? Porque ele fere diretamente as nossas vidas no sentido de como somos pecadores. Porque o mandamento de Deus, ele vem transformar o coração do ser humano. Ele não é só uma exigência de Deus para uma finalidade espúria. Ele não é isso. Na verdade, o mandamento de Deus, ele tem dois propósitos específicos. Primeiro, dar glória toda ao Senhor. E o segundo, nos fazer levar ou nos fazer andar em retidão nos caminhos do Senhor. Reparem, irmãos, que Salomão escreve 12 capítulos em Eclesiastes. Ele escreve mais um tanto de provérbios, outros salmos também. Nós podemos observar na história cristã, judaica cristã, que Salomão também escreveu. Mas quando ele chega no finzinho desse último livro que nós temos acesso, na Bíblia, ele vai falar de tudo que se tem ouvido. A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E isso por quê? Porque é dever de todos os homens. Às vezes, irmãos, a gente é controlado pelo direito. Eu quero saber quais são os meus direitos como crente. Tem uma canção que a gente, evangélico, canta: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É isso mesmo. É verdade. Só que existe também uma questão de dever. O nosso dever é prestar ao Senhor toda a nossa reverência, toda a nossa honra, toda a nossa glória. É dar ao Senhor tudo isso. E observar de maneira constante os seus mandamentos. Porque esse é o dever do homem. Porque é isso que nós devemos para com Deus. Agora repare que Salomão ele vai trazer uma outra conclusão, um outro porquê. Porque em Deus há juízo de todas as obras. Quer sejam boas, quer sejam más. Dentro do que nós chamamos de doutrina da providência, existe um braço dessa doutrina que chama retribuição. Deus ele retribui as obras más e as obras boas. Não é uma retribuição salvífica para aqueles que fazem boas obras, mas essas boas obras atendem às nossas necessidades. Quando nós somos bons funcionários, quando nós somos bons filhos, bons pais, nós colhemos bons frutos a respeito disso. Isso é uma questão de providência do Senhor sobre as nossas vidas, mas quando nós estamos plantando todo tipo de obras más, nós também estamos trazendo ao nosso coração uma retribuição que venha de Deus como um juízo, como um peso para nós, as consequências do pecado. Isso não dá para se negociar dentro da vida cristã. O grande problema de tudo é que a gente já não sabe mais o que é obra boa, o que é obra má. Sabe por quê? Porque a gente deixou de ter os nossos olhos fitados em Deus. Já perdemos a questão do temor do Senhor. Já que perdemos a questão de observar os seus mandamentos. A gente anda segundo o século, segundo a secularização, segundo o mundo. E quando a gente vai trazendo todas essas percepções,
a gente vai caindo num engodo muito grande do maligno, de que Deus, Ele não precisa de que nós prestemos a honra devida a Ele. De fato, não precisar no sentido de necessidade, Deus não tem necessidade nenhuma. Mas o Senhor nos criou para essa finalidade. E quando nós cumprimos essa finalidade, nós estamos fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado e ao mesmo tempo nós estamos também fazendo cumprir o nosso papel como crentes. Queridos irmãos, não vou me alongar, mas eu quero fazer algumas aplicações para nós. Essa é a conclusão do livro de Eclesiastes. Mas se você tiver uma retrospectiva na sua mente sobre a sua vida cristã, qual seria o resumo, qual seria a suma de todas as coisas? Lembra daquela vez que você passou por um momento tão difícil, de agonia na sua vida, e Deus, Ele supriu essa necessidade? Lembra de quando você estava passando por um problema muito sério de saúde e o Senhor interviu de maneira extraordinária na sua vida, ou de maneira ordinária com médicos, medicamentos? Lembra de quando você achou que o seu pecado já estava tão grande, tão pesado, que você não conseguiria dar passos em direção a Deus? Você lembra quando você foi liberto disso? Você lembra quando você tinha dúvidas a respeito dos seus filhos, quando eles estavam ainda pequenos, se eles iam permanecer no caminho do Senhor ou não? Deus foi extremamente gracioso em todas as situações. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, e agora qual é a suma de toda a nossa existência? É o nosso dever enquanto servos do Senhor, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Dificilmente, queridos irmãos, um coração que não esteja quebrantado pela palavra, dificilmente ele será subordinado ao Deus de toda existência, ao Deus Altíssimo. Um coração que não seja quebrado pelo Espírito Santo, ele jamais vai compreender o que é um temor, o que é guardar os mandamentos, porque ele, por si só, ele levanta mandamentos próprios, o estilo de vida próprio, para que ele possa viver uma vida de prazer mundano, e acha que ele vai ser sempre beneficiado com esse prazer. Mas a verdade é que o prazer do mundo, ele consiste apenas num tempo, numa durabilidade que apenas consome-se em um determinado período da existência. Mas o prazer, quando nós encontramos o prazer do Senhor, esse prazer, ele dura eternamente. Nós devemos viver intensamente tudo o que Deus colocou em nossa vida, em nossa caminhada. Mas com qual parâmetro, pastor? Com o parâmetro do temor e da obediência. Temor e obediência. Temor e obediência. Se existe uma galga do crente, essa galga se chama temor e obediência. Temor e obediência. Mas isso tudo passa pelo entendimento de quem é o nosso Deus. Finalizando, irmãos, quero te fazer lembrar da historinha que eu contei no início. Todo mês, a virada do mês, o meu avô saía da minha casa com as cadernetas na mão para pagar aquilo que ele estava devendo. Curiosamente, hoje é o primeiro dia do mês de novembro, né? E eu lembro que em datas assim, meu avô ia e quitava tudo, e ele voltava com um sorriso no rosto. Eu nunca falei isso para o meu avô, que eu olhava isso e admirava nele.
de que ele tinha satisfação em pagar aquilo que ele estava em débito. Mas isso me ensinou a ser um homem melhor, a ter os mesmos preceitos. Só que agora, trazendo para a nossa realidade enquanto servos do Senhor, será que a gente tem noção da caderneta de débitos que nós temos diante do Senhor? Obviamente, irmãos, jamais conseguiremos quitar de maneira cabal os nossos débitos, porque não cabe a nós quitarmos débitos dessa maneira. Porque Cristo já pagou, Ele consumou na obra da cruz as nossas transgressões, as nossas dívidas. Só que é dever nosso temer a esse Deus e guardar os seus mandamentos, ou seja, traduzir isso em ação. Eu tenho batido nessa tecla, porque nós precisamos ter cada vez mais compromisso com as nossas obrigações diante do Senhor. Eu fui salvo, mas para poder transmitir salvação para o mundo. Eu tenho esse dever, esse mandamento, que eu preciso levar o Evangelho para aqueles que não conhecem. Ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Nós precisamos nos aperfeiçoar. O mundo está precisando de Deus. Tanta injustiça está acontecendo, porque às vezes a gente não abre a nossa boca. A gente não declara a respeito dos mandamentos do Senhor. A gente não teme a Deus. Mas o convite dessa tarde é para que nós possamos mudar essa realidade. Para que nós possamos temer de todo o nosso coração, lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você precisa ser sábio em alguma parte da sua vida? Tema a Deus. Você quer ter êxito nessa coisa que você precisa da sabedoria? Guarde os mandamentos do Senhor. Observe os mandamentos do Senhor. O dever, portanto, de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos.